Paz seja convosco, amados. Boa noite, né? Primeiramente, gostaria de deixar uma palavra para vocês rapidinho, tá? Garanto que é uma palavra curta, não vai passar nem de 10 minutos, então vou pedir que você assista até o final, beleza? Então vamos lá. É a palavra que fala justamente sobre vaso de honra. Eu queria perguntar para vocês nessa noite, que tipo de vaso você está sendo? Antes de falar, gostaria que você acompanhasse comigo em uma leitura bíblica, que está em 2 Timóteo 2, do 20 ao 21, que fala assim: Numa grande casa há vários vasos, não apenas para ouro, de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda e boa obra. Amém? Eu pergunto para você nessa noite: que tipo de vaso você está sendo? Vaso de honra ou de desonra para o Senhor? Hoje, por que eu estou gravando esse vídeo? Estou gravando esse vídeo porque hoje eu sinto o nosso Ministério de Jovens muito disperso, né? Está cada vez mais distante. Mas por que disso tudo? Depois que aconteceu nessa quarentena, eu vi que nossos jovens, eu já previa isso, né? E os nossos jovens ficou cada vez mais disperso. Até aqueles que eram mais juntos estão ficando mais dispersos, né? E eu fiquei pensando, né? O que a gente precisa fazer para mudar isso? Por isso que eu estou gravando o vídeo, porque nossas células davam em média e já chegou a alcançar mais de 25 jovens numa célula. Depois a gente começou a fazer a célula online, né? Por causa da quarentena. A primeira célula deu 9 pessoas e depois deu no máximo 5, 4 pessoas. Eu não falo somente da minha, mas das outras células também estão acontecendo isso, né? Sabemos que isso é uma estratégia do diabo mesmo para dispersar cada vez mais os cristãos, deixar eles cada vez mais distantes, né? Porque sabemos que quando Deus fala para a gente congregar, é justamente para isso, para a gente estar juntos, para a fé de um ajudar a fé do outro. E infelizmente isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que estamos cada vez mais dispersos, né? Aí eu fiquei me perguntando, né? Por quê? Como fazer para mudar isso? Aí eu tive uma reflexão muito grande. Eu senti Deus falando que infelizmente a gente perdemos essa batalha, mas não perdemos a guerra. Por que eu falo não perdemos a batalha? Porque infelizmente hoje eu falo que nós não estamos, né, firmes, né, no Senhor da forma que era para estar. Mas eu falo não perdemos a guerra porque de forma nenhuma o diabo vai ganhar a guerra, porque para ele ganhar ele precisa passar pelo nosso Deus. E ele sabe que ele vai ser, no final ele vai ser derrotado de tudo. Então ele quer tentar nos atingir o máximo que ele puder. E eu falo nessa noite para você: não seja atingido. Não se entregue, né? Para vencermos essa guerra, nós precisamos de muito mais do que a gente está fazendo hoje. Né? O diabo ele é muito sujo e eu acredito que ele está usando esse momento de quarentena justamente para dispersar, né, os jovens. Né? Como diz a palavra de Deus, que a fé de muitos esfriariam. Não a fé, mas o amor. Por que eu falo fé no lugar de falar o amor? Porque o nosso amor em Deus é justamente a nossa fé. Por que isso? Porque a gente ama alguém que a gente não vê. Então o nosso amor pelo Senhor é justamente através da nossa fé. É de acreditar que existe um Deus que pode agir na nossa vida, pode fazer tudo, pode fazer qualquer coisa. Eu acredito que nós estamos esquecendo um pouco de Deus, né? Eu acredito que nós não estamos orando da forma que era para orar, nós não estamos buscando da forma que era para buscar. E eu acredito que no lugar de ficarmos mais firmes, a gente está ficando cada vez mais longe. Aí eu falo para você nessa noite: não seja melhor um vaso de honra e não seja um vaso sanitário. Às vezes parece ser uma palavra pesada, mas o que seria um vaso sanitário? O vaso sanitário é aquele que aceita tudo, né? Aceita o pior, né? Hoje nessa quarentena a gente só vê besteira na televisão, só assiste besteira, só busca besteira na internet, e isso faz cada vez mais a gente se distanciar de Deus.
Não aceita essas besteiras, não aceita, eu não vou falar a palavra do que um vaso sanitário recebe, mas não aceita essas coisas. Isso te faz afastar de Deus. Nessa noite começa a refletir, começa a pensar em mudar a sua vida. Muda a sua quarentena, começa a fazer coisas que agradam ao Senhor. Quando tiver uma nova chamada de célula online, participa. Para quem já participou, viu que não é a mesma coisa de uma célula presencial. Mas é um momento ali de a gente estar unido, de a gente estar junto. Por que eu estou mandando esse vídeo pro grupo ao invés de fazer a célula hoje? Porque na célula ninguém está vendo. Eu prefiro que todo mundo veja para que na próxima célula a gente venha se reunir. A intenção é que nós façamos uma célula presencial. Mas se não der, a gente infelizmente vai ter que fazer online. Mas a intenção é fazer presencial. Mas para isso eu preciso que vocês se motivem. Que vocês busquem a presença de Deus. A palavra de Deus, e mais uma aqui em Provérbios 26, 23, fala assim: como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Então tem muita gente que está se disfarçando, né? Às vezes fala que está buscando a Deus, mas no fundo não está. Então para de hipocrisia, começa a buscar Deus de verdade na sua casa. Começa a mudar o seu modo de viver, o seu modo de falar, o seu estado de espírito. Começa a buscar mais a presença de Deus. Que você não precisa estar na igreja para isso. O seu secreto é o melhor lugar para buscar a Deus. Mais à frente, a palavra de Deus também fala assim, em Romanos 9, 20 a 21. Mas quem é você? É homem para que questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos. Então, assim, um vaso de honra, ele nunca vai servir para vaso de desonra. Então, nessa noite, não nessa noite, mas você tem que escolher em ser um vaso de honra para Deus ou ser um vaso de desonra. O vaso de desonra, eu falo, é um vaso sanitário. É aquele que recebe qualquer porcaria do diabo. Então, não seja assim, seja um vaso de honra. Muda sua mente, muda sua forma de pensar.